bem-vindos a mais um vídeo. E nesse vídeo aqui a gente vai fazer um sistema de gestão de vendas, tá? O código já está aqui, se você quiser dar uma olhada inicial, e aí é exatamente o que a gente vai fazer, um sistema de análise de vendas. Eu trouxe um projeto parecido há muito tempo aqui no canal, foi um dos primeiros projetos que eu trouxe, e o vídeo foi muito bem, foi um projeto de gestão de estoque da Amazon, né? Não foi de vendas, foi gestão de estoque, mas está tudo muito ligado ali, estoque, vendas. Então eu peguei aquele código como base e evoluí ele um pouco, transformei para vendas para não ficar exatamente o mesmo tema de vídeo, mas nesse vídeo aqui a gente vai trazer como criar um sistema de gestão de vendas para a sua empresa, ou se você é um programador freelancer, como você cria esse projeto para uma empresa que está te contratando, tá certo? Então, como sempre, para começar, a gente vai direto aqui na nossa biblioteca de códigos e vai pegar as bibliotecas que a gente vai utilizar. Pandas e Matplotlib, porque é um projeto muito voltado à ciência de dados, tá? Quando você fala de gestão de números, no geral, não só de vendas ou estoque, mas gestão numérica como um todo, naturalmente a ciência de dados ela vai se fazer presente, né? Então a gente vai ver aqui no nosso código e a primeira coisa que a gente vai trazer aqui vai ser uma base de dados, tá? Eu trouxe aqui uma classe porque essa estrutura aqui ela tá dentro do meu módulo de orientação a objetos, tá? Aqui na biblioteca. Então eu venho aqui no meu módulo de orientação a objetos, pego aqui a classe base de dados e a gente já coloca ela aqui. Então nessa primeira classe a gente vai chamar ela base de dados de vendas, tá? Bem comum mesmo. E aí aqui no nosso método init a gente vai fazer os dados internos com um dicionário, tá? Nesse caso aqui você tem algumas opções. Você pode criar uma base de dados externa, então Excel, geralmente Excel, né? Você pode trazer um CSV também, mas no geral é Excel, e importar aqui para dentro. Só que nem todo mundo tem Excel, então eu gosto de trazer a base de dados aqui porque é mais fácil de você trabalhar. E aí se você tiver o Excel, aí você adapta isso e faz como se fosse um dever de casa, né? Então aqui a gente tem os dados internos e aí aqui a gente tem todos os números. Então aqui a gente tem todas as datas, aqui todos os produtos e aqui todos os valores, tá? Algumas coisas se repetem porque a gente vai trabalhar em alguns períodos. Então você pode ver que aqui, ó, 1/1 de 2024, certo? E isso 1/1 de 2024. Então é o produto A e o produto B no dia 1º de janeiro. E aí a gente vai ver aqui no dia 2 de janeiro, a gente vendeu o produto A e a gente vendeu o produto C. Então isso aqui é as vendas de cada dia, entende? Então no dia 1 a gente vendeu o produto A e o produto B. No dia 2 a gente vendeu o produto A e o produto C. O dia 3 e assim por diante, tá? Até acabar nosso dicionário. E aqui o valor faturado em cada um dos dias. E aqui como padrão um data frame, tá? Como a gente está usando ciência de dados e orientação a objetos, naturalmente você vai misturar todos os aspectos, certo? Então um aspecto da orientação a objetos é o parâmetro self. Então a gente vai trazer o self aqui e a gente vai colocar ponto data frame. E aí a gente vai colocar o nosso data frame dentro do self, que é uma coisa que você não vê tanto, porque geralmente eu trouxe aqui só orientação a objetos ou só ciência de dados, mas a gente está evoluindo os projetos, então a gente vai trazer uma junção dos dois aqui, certo? Então a gente criou aqui o nosso data frame com a biblioteca Pandas, tá certo? E agora a gente vai colocar a nossa função aqui, obter dados, que vai servir basicamente para a gente trazer um final, tá? Então a gente estruturou tudo isso aqui e esse return aqui a gente vai trazer self data frame. Então lá na frente, quando a gente quiser chamar só o data frame com os dados, ao invés de a gente chamar toda essa função init aqui e colocar exatamente o que a gente quer, não, a gente chama só o self data frame, que é o que a gente colocou aqui em cima. Então essa função aqui serve basicamente para isolar esse data frame para ficar mais fácil de chamar lá na frente, tá certo? Agora a gente vai para a parte de baixo aqui, que é a análise de vendas de fato, tá? Esse código é um pouco grande, então eu vou acelerar um pouco o vídeo aqui, tá? Então análise de vendas, a gente vai estruturar aqui embaixo toda a nossa análise, acabou saindo errada a classe aqui, mas função init, então aqui a gente vai chamar a parte de obter dados, certo? Então como eu disse, para ficar mais fácil de chamar esse data frame, você isola ele dentro de uma função e aqui embaixo você chama só essa função, certo? Aqui está toda a questão de conversão de datas para a gente utilizar a biblioteca datetime e aqui é uma função para mostrar as estatísticas de venda. Então aqui é basicamente só 2 prints. Esse print inicial aqui é para fazer um título, certo? Então esse aqui vai ser o título. Ó, aqui embaixo tem todas as estatísticas de vendas. E esse print aqui é o que vai de fato trazer tudo. Então você pode ver que tem a nossa variável selfDF aqui, que é o data frame que a gente está chamando, e a função describe, para ela descrever
tudo que a gente colocou lá dentro, certo? Aqui agora a gente vai para a parte de visualizar vendas por produtos, tá? E eu vou pegar essa outra função aqui de análise de tendências também, tá bom? Então, aqui embaixo a gente vai colocar aqui visualizar vendas por produto, então eu quero saber qual produto vendeu em qual quantidade em cada dia, certo? Então eu vou ver que ali no dia 1 e no dia 2 eu vendi o produto A, certo? Então no dia 1 eu vendi o produto B, mas no dia 2 não, eu só fui vendendo 3. E aí essa função ela vai deixar tudo isso bem organizado pra gente, tá? Então função vendas por produto, a gente vai utilizar a Group By, tá? A função Group By é uma função que ela tá presente dentro dos data frames, então self.dataframe, que é a mesma estrutura que a gente colocou aqui em cima. Então essa função aqui é muito importante, tá? Group By seria agrupar por, então Group By em tradução seria agrupar por, e aí a gente vai agrupar produtos e valor, e a gente vai utilizar a função sum, que é uma função de soma. Mas a gente não vai somar produtos com valores, tá? A gente vai somar os produtos e depois vai somar os valores. Então, se ao longo desse período aqui eu fiz 10 vendas do produto A e cada venda custou R$50, eu vou somar 10 vendas do produto A, depois eu vou somar R$50 10 vezes, tá? Essa é a ideia. Toma cuidado aqui com os sinais, tá? Produto a gente coloca entre parênteses, valor entre colchete, tá? Toma cuidado porque isso aqui faz diferença no resultado final, tá? E aqui embaixo é a estrutura que a gente vai utilizar da Matplotlib para colocar isso no gráfico. Então, vendas por produto, função plot aqui para criar o gráfico do tipo barra, e aqui o título desse gráfico será vendas por produto. Eixo X serão os produtos, Y serão o total de vendas. Então, aqui eu vou colocar todos os produtos e aqui eu vou colocar o número de vendas. Então, ele vai subindo aqui, tá? É interessante que você use o gráfico correto para cada uma das coisas, tá? Então, nesse tipo de gráfico, eu utilizo o de barra, porque na minha visão fica melhor. Então, eu tenho os produtos um do lado do outro, aqui eu tenho as quantidades e eu vejo elas subindo. Se eu inverto isso, eu vou ter os produtos aqui e a quantidade aqui. Então, o gráfico ele vai crescer horizontalmente, certo? O que funciona, mas eu pessoalmente prefiro ver eles subindo do que eles andando na horizontal, tá? Aqui a gente tem a PLT Show para printar esse gráfico aqui. Nesse caso, você pode ver que tem duas PLT Shows aqui. Então, a gente vai fazer dois gráficos. Esses gráficos, eles não serão unidos, tá? Não vai ser uma tela só com esses dois gráficos rolando. Não, a gente vai rodar esse código, ele vai trazer um gráfico em barra, que seria esse primeiro aqui. A gente vai analisar, depois você fecha ele. Quando você fechar ele, automaticamente já vai abrir o segundo gráfico para você fazer a segunda análise, tá? E aqui é uma análise de tendências. Então, basicamente, o que eu fiz foi registrar todas as vendas até aqui. E aí, agora eu quero saber quais são as projeções. Então, na próxima semana, eu devo vender mais ou menos tantos produtos A, tantos produtos B. Você consegue ter uma média de faturamento. Naturalmente, não é uma ciência exata, né? Não é perfeito. Mas você consegue ter uma análise muito melhor estruturada, certo? Então, aqui a gente tem a vendas por data. Então, aqui eu separei, eu fiz o Group By por produtos. Agora eu vou fazer o Group By por datas e vou somar os valores também, mesma estrutura de soma, tá? Parênteses e colchetes. Aqui a gente vai fazer um gráfico, então esse aqui só vai ter o título, certo? Eixo X, eixo Y, PLT, show, tá certo? E aí aqui embaixo a gente vai fazer a parte final de tudo isso. Então a gente vai chamar uma classe aqui, chamada classe Sistema de Vendas, certo? Aqui dentro a gente vai trazer a base de dados de vendas, certo? Então a mesma classe que a gente criou aqui em cima originalmente, a gente vai chamar ela aqui dentro como se fosse a variável dados. E aqui embaixo, self.análise igual análise de vendas, certo? Então, a gente tem aqui a nossa classe análise de vendas aqui em cima, certo? E aí a gente tem toda essa estrutura aqui dentro. Então, o que a gente está fazendo é chamar toda essa classe e colocar a variável dados como parâmetro. E aí, quando a gente for ver o que é a variável dados, é a base de dados aqui de cima. Então, a gente está pegando tudo isso aqui, colocando dentro da variável dados e depois aplicando a análise de vendas em cima de toda essa base, tá certo? Então, aqui a gente tem uma função para executar a análise, então essa função é o que de fato vai ser o motor para fazer esse código funcionar. Então, self.análise, aí a gente vai mostrar as estatísticas, visualizar as vendas por produtos e analisar as tendências de vendas. Então, o que a gente fez aqui foi chamar essa variável e aplicar todas as funções até então.
Essa função de análise, a função de visualizar vendas e a mostrar estatísticas de vendas, tá? Então, todas as funções que a gente criou aqui em cima, a gente vai trazer aqui embaixo através da self-análise. If name igual a main, isso aqui é para rodar o código no final, certo? E a gente vai criar e executar um sistema de análise de vendas. Então, sistema de análise é o nome da variável que a gente vai colocar e vai chamar a nossa classe. Então, que é a classe que a gente acabou de criar aqui. Então, o que a gente acabou de fazer ao longo de todo esse código foi amarrar todas as pontas soltas, tá? Então, antes de executar isso aqui, a gente vai fazer uma revisão rápida. E aqui é a gente, de fato, executando a função, tá? Que é essa função que a gente acabou de criar. Então, recapitulando. Aqui em cima a gente trouxe toda a base de dados e trouxe uma função para ficar mais fácil de chamar essa base de dados. Aqui na análise de vendas, a gente criou toda a parte de análise. Então, criou uma função para mostrar as estatísticas, uma função para visualizar as vendas e uma função para analisar as tendências, certo? Aqui embaixo, na terceira classe, ou na segunda, se eu não me engano, acho que é a terceira classe, a gente amarrou tudo isso. Então, aqui a primeira coisa que a gente fez nesse sistema de análise foi chamar uma variável dados, e aí dentro dessa variável a gente colocou toda essa classe aqui dentro. Então, primeira ponta foi amarrada, certo? Aqui na segunda, na self.análise, a gente chamou a classe análise de vendas, que é a segunda que a gente criou aqui, e colocou a base de dados dentro dela através da variável. Então, a segunda ponta foi amarrada. E aqui embaixo, na executar análise, a gente amarrou a terceira ponta. Então, a gente chamou cada uma das funções baseado nessa estrutura que a gente colocou aqui em cima, tá? É importante que você coloque self.análise, porque aí ela vai puxar daqui, certo? Então, a gente amarrou as duas coisas aqui e ela vai puxar daqui. Se você colocar de outra forma para chamar essa função, ela não vai puxar daqui e o seu código vai dar erro, tá? E aí aqui embaixo a gente colocou aqui o sistema.análise para de fato chamar essa classe que a gente acabou de criar aqui e chamar a função de executar análise, tá? Essa variável aqui, sistema de análise, ela é uma variável opcional, tá? Então se você quisesse, por exemplo, apagar ela aqui e colocar essa função direto aqui, você poderia, tá? Mas isso aqui não é considerado uma boa prática. Funciona, não está errado, o seu código vai rodar da mesma forma, mas é uma questão de boa prática você fazer isso aqui, tá? Principalmente se o nome da classe for muito grande. Aqui eu coloquei uma variável um pouco mais longa, sistema de análise, para ficar mais didático na aula. Se você for contratado em uma empresa, dificilmente a variável vai estar assim. Ela vai estar, por exemplo, SA, que vai ser sistema de análise, entende? E aí você vai poder deixar isso aqui bem mais curto, e aí vai ser mais fácil de utilizar, tá? Isso aqui também funciona. Então, com tudo isso feito, a gente vai rodar esse código aqui. Então, Python, aula.py, roda isso aqui. E se tiver tudo certo, ele vai trazer dois gráficos pra gente. A análise de vendas e a projeção de vendas. Acabou dando um erro aqui. Análise de vendas, visualizar vendas por produto. Então, deixa eu ver aqui. Sim, tá. Essas duas funções, elas acabaram ficando fora da classe análise de vendas. Então, a gente coloca um tab aqui, elas vêm para dentro da classe e agora deve funcionar, tá? Essa parte aqui de cima que funcionou é a parte do data frame, tá? Então, aqui ela funcionou, só deu um erro ali na parte que ele não estava dentro da classe. Agora, a gente roda isso aqui, o data frame está pronto. Ele acabou trazendo o gráfico aqui na minha segunda tela. E aqui a gente já tem o primeiro gráfico. Então, a gente tem o produto A, B e C. E nesse primeiro gráfico aqui, a gente tem o faturamento por cada produto. Então, a gente tem aqui produto A, B e C. E aí, aqui, a gente tem o valor faturado, tá? Os parâmetros, gente, geralmente vai começar aqui no 0 e 1. E o parâmetro máximo, geralmente, tem a ver com o produto que teve o maior número de vendas. Então, se o produto que mais vendeu tivesse tido, sei lá, R$1.000 em vendas, esse gráfico, ele ia expandir até o R$1.000, tá? Geralmente, o gráfico, ele expande até um número maior. Então, aqui a gente teve o produto A, que faturou mais de 400 e menos de 500. Então, baseado onde ele está aqui, ele deve ter faturado uns 460, 470 aproximadamente. O produto B foi um pouco menos, então aqui ele deve estar num 450 ou até mesmo um 430, tá? E o produto C foi o que foi melhor, de praticamente aqui, eu acho que ele chegou a bater os 600, tá? Por isso que o 600 aqui tá como referência, mas a gente pode colocar um print depois para verificar isso, tá? E aí a gente fecha, ele vai trazer o segundo gráfico aqui, e ele trouxe esse gráfico aqui de tendência de vendas ao longo do tempo, tá? Trouxe um gráfico em linha padrão, porque esse gráfico em linha é melhor para você ver coisas temporais
mensais, tá? Para você ver ele crescendo ao longo do período. Então, aqui, ó, a gente teve no dia 1 um faturamento pequeno, tá? O do dia 3 foi ainda um pouco menor do que o dia 1, mas até aí não tem problema. O dia 2, ele foi muito bem. Então, se a gente for ver na nossa base de dados aqui, a gente vê que o produto C, ó, ele é um pouco mais caro. Então, 1, 2, 3, 4. É, o produto de R$200. Então, o produto C, quando ele é vendido, geralmente você fatura mais porque ele tem um valor maior. Então, naturalmente, as vendas dele serão maiores, certo? E aí a gente pode ver aqui, ó, no dia 3 caiu bastante, mas no dia 4 e no dia 5 foi melhor. Então, o que a gente pode tirar nessa análise é que no começo do mês é um pouco mais oscilante, tá? Ali começo do mês o pessoal ainda não recebeu o seu salário, mas conforme o mês vai passando, ele vai crescendo bastante, né? Então, é basicamente assim que você cria um sistema de análise de vendas para sua empresa ou para a empresa que você estiver prestando seu serviço, tá certo? Então, por esse vídeo é só isso, fico por aqui, se inscreve no canal, like no vídeo e se você tem interesse nessa biblioteca de códigos aqui e ter projetos como esse, tá? Só aqui tem mais de 100 projetos de orientação a objetos, fora todos os projetos de expressões regulares, web, dados, banco de dados, tá tudo aqui, tá? É só conferir o link na descrição para a biblioteca Python. Fico por aqui e até o próximo vídeo.